Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Jaderson Barbosa, coordenador do programa Encaminhar Ação Cidadã, programa de extensão da Universidade Estadual de Feira de Santana. E daqui a pouquinho estaremos recebendo o professor Pablo Juan Greco para continuarmos o nosso evento Conhecimento Solidário nesta tarde de hoje. Lembrando que a presença do professor Pablo Juan Greco encerra o ciclo da primeira semana de lives que nós estamos realizando em parceria com a Associação FSA Esporte e Cultura. Lembrando que na quarta-feira à noite, às 19 horas, teremos então a participação do professor Isael Teodo na palestra de abertura de uma semana que promete muito, pois teremos aí profissionais de muito potencial, assim como foi na semana 1. Então teremos aí o professor Ricardo Torres, que trabalha na Universidade na Noruega e tem um trabalho muito legal aí sobre a questão da relação humano-computador. Ele vai passar um pouco dessas experiências para a gente. O professor Dr. Wellington Araújo, da Universidade Estadual de Feira de Santana, vai estar falando sobre esporte e fenômeno social em jogo. O professor Dr. Gilmar vai falar sobre atividade física e comportamentos sedentários na infância e adolescência, temática aí que cada vez vai se tornar importante. E o futebol que se ensina e o futebol que se aprende, a gente finaliza com o professor Fernando, treinador do Esporte Clube Bahia, mais um grande nome aí que completa essa jornada. Mais uma vez, agradecer a presença de todos vocês. É o momento da gente se unir, sim, fortalecer o conhecimento e nos fortalecer também enquanto seres humanos, né? Essas lives, esses encontros permitem também que a gente possa estar se conectando nesse momento de isolamento social e por que não dizendo também, aprendendo, brincando, né, se divertindo com esses profissionais de altíssima competência que já passaram por aqui e que virão também a partir da próxima quarta-feira. Queria relembrar vocês que está sendo divulgada aí uma conta Caixa Econômica Federal, conta da Associação FSA, aberta exclusivamente para receber depósitos e doações, para que a gente possa, em parceria com o Batalhão da Polícia Militar de Feira de Santana, fazer as entregas aí para as comunidades mais carentes, para as instituições que mais precisam nesse momento difícil. Temos um país aí continental, então são várias situações diferentes. Feira de Santana aqui tem alguns casos, não teve nenhuma morte registrada, mas a cidade continua em isolamento, assim, no sentido do isolamento social está sendo bem divulgado, apenas algumas coisas funcionando, serviços básicos, e a gente sabe que isso tem um impacto diretamente aí na vida de muitos jovens, crianças e adultos carentes, né, idosos. Então a gente também pede que você colabore, a gente precisa atingir um nível melhor, porque as lives solidárias elas foram criadas para isso. E a gente precisa que você também, quem não puder ajudar de forma alguma, que compartilhe e que divulgue essas lives o máximo que vocês puderem, para que a gente atinja o maior número de pessoas aí, chegue às pessoas que possam também ajudar. Não só beber da fonte do conhecimento, da proposta do evento, mas que possam também dar essa contrapartida social, que ela é muito importante. Então vamos de imediato fazer contato com o professor Juan Pablo Greco, professor que já fez contato conosco há pouco e que está aí a postos para poder socializar um pouco desse conhecimento. E nós vamos ficar muito gratos, sem dúvida nenhuma, à contribuição do professor do professor Pablo Juan Greco. Então vamos tentar contato aqui com ele, vamos ver se ele já entrou na live. De qualquer maneira, mais uma vez, pessoal, reforço a importância da doação e reforço que vocês possam divulgar bastante, né, o nosso evento para atingir um número maior de pessoas e que a gente possa aí contribuir também com outro fim, né, atividade fim do evento, que é a arrecadação de alimentos. E também máscaras de proteção, né, que vai ser aí cada vez mais importante, principalmente nas cidades que tem uma situação mais grave aí em relação à pandemia do coronavírus. Estamos aguardando então o professor Pablo Juan Greco, é o tempo também que a turma vai chegando, e dizer para vocês que tivemos assim uma semana extremamente produtiva. Professor Alcides Scaglia na abertura, tivemos o professor Marcelo Vilhena, tivemos o João Batista Freire, professores aí que sem dúvida nenhuma trouxeram contribuições que no mínimo coloca a gente para refletir, né? Professor Gibson, professor René Simões. Então assim, foram
realmente um time extremamente competente. Quem não assistiu às lives, né, ainda tem algumas, 24 horas está ainda passando no Instagram, mas a gente também está baixando para colocar no canal do Futecom. Siga também no Instagram, né, o Núcleo Futebol Competente aqui da Universidade Estadual de Feira de Santana. Muitos desses palestrantes são colaboradores do programa, fazem parte do núcleo, e a gente está colocando lá no canal do YouTube para que as pessoas possam assistir e, para além disso, estudar, né? Levarem para os seus grupos de pesquisa, se debruçarem sobre cada conceito que foi debatido, as ideias, concepções, porque a gente precisa se fortalecer enquanto profissional que vai atuar nos diversos campos aí da área da educação física e do esporte, porque a gente vai lidar com seres humanos e a gente precisa estar fortalecido. Sabemos que o momento é um momento difícil, um momento crítico, né? Mas a gente tem que aproveitar sim essa oportunidade e na crise poder sair fortalecido. Então não tenho dúvida nenhuma que de alguma forma preenche, né, esse tempo que nós temos ociosos, e talvez de repente por isso a gente consiga o contato com os professores. Oi, Jadson. Eu não estou conseguindo entrar em contato com vocês. Estou entrando no FSA Esporte, mas não respondo. Estou aqui fazendo contato com o professor professor Pablo Rangreco. Vamos ver aqui que a gente vai entrar em contato com ele. Agradecer muitíssimo as pessoas que estão aqui, né, acompanhando nossa live, gente do Brasil inteiro e do mundo. Atingimos aí um maior número de pessoas, isso é muito bom. É muita gente aí procurando fazer um trabalho legal, né, procurando se qualificar e melhorar a sua atuação profissional e, acima de tudo, o objetivo principal, que é melhorar aí a possibilidade de contribuir com os seres humanos que nós atuamos, né? Nós estamos lidando diretamente. Vamos... Lembrando, pessoal, que o PEAC, o Programa Encaminhar Ação Cidadã, é um programa da Universidade Estadual de Feira de Santana, Bahia. Desde 2012 já vem ativo, tem como objetivo a formação de professores através do seu projeto e ciclos de formação, e tem também a escola de esportes. Então são duas frentes onde a gente tem bolsistas e professores que trabalham também nessa frente, que é o professor Valdir Maurício e o professor Celestino Amoedo, coordenando a equipe de bolsistas, com o qual a gente agradece aí todo o empenho e dedicação. Muita coisa boa está por vir aí. A gente vai estar lançando a Escola de Esporte da UFES. A gente já tem a Escola de Esporte itinerante, que passa nos bairros, que faz oficinas nas escolas públicas, mas agora a gente vai implantar a escola fixa, né, dentro da universidade, trabalhando com luta, trabalhando com futebol, trabalhando com o basquete e trabalhando com a iniciação à natação. E a gente, sem dúvida nenhuma, tende, né, e a nossa busca é essa, é ser um espaço de formação para estudantes da universidade, mas ser também uma contrapartida social aí, para que várias crianças e adolescentes tenham acesso e a gente possa, sim, quem sabe, ser uma referência. Tô fazendo contato com o professor Pablo Rangreco aqui, gente. Vou pedir um pouco de paciência para vocês. O professor Pablo, que não utiliza muito o Instagram, e a gente está nessa assessoria aí junto com ele. Tem um pouquinho de paciência com vocês aqui, beleza? E ele já fez contato comigo aqui, eu estou orientando ele, tá certo? Por enquanto, vou pedir para vocês aguardarem. Enquanto vocês aguardam, por favor, eu vou pedir para que vocês divulguem, né, aos grupos que vocês fazem parte, as pessoas que são da área, né, e que não são, que podem se fortalecer com esse conhecimento do professor Pablo Rangreco. Mais uma vez, explicando para vocês, né, estamos fazendo contato aqui com o professor Pablo Rangreco para orientar ele aqui
nessa processo aqui da live. Ok. Vamos ver se a gente localiza aqui o professor Pablo Juan Greco agora, para que a gente possa fazer o convite. Pronto. O professor já está aqui na live. Já vou mandar o convite para ele agora, professor. Começar daqui a pouquinho, então, o nosso Conhecimento Solidário, o evento da Universidade Estadual de Feira de Santana, em parceria com a Associação FSA Esporte e Cultura. Professor Pablo, que já estou mandando um convite para ele, daqui a pouquinho ele aceita. E já estou começando a ter o contato em áudio e daqui a pouquinho em vídeo também com o professor. Boa tarde, professor Pablo Juan Greco. Seja muito bem-vindo à nossa live Conhecimento Solidário, a realização do PEAC, da Associação FSA, e nesse momento também já fazendo aí um contato para testar áudio e vídeo. Me ouve bem, professor? Seja bem-vindo. Tudo bem, boa tarde, Jaderson. Sim, eu te escuto bem. Vocês estão me escutando bem também? Tranquilo? Para mim aqui tudo ok. Pessoal da live aí que está acompanhando nosso evento, vai dando ok aí, está tudo beleza. E vamos iniciar aí, aproveitando a presença desse profissional, desse professor extremamente importante na formação de muita gente e que veio contribuir nesse momento para esse evento especial. Professor Pablo Juan Greco, professor da Escola de Educação Física e Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Universidade Federal de Minas, docente do Departamento de Esportes, membro do Programa de Pós-Graduação em Ciência do Esporte, coordenador do Centro de Estudos de Cognição e Ação, o SECA, da Universidade também Federal de Minas Gerais. A temática que a gente propôs ao professor é Iniciação Esportiva Universal, jogar para aprender e aprender jogando. Professor, fique muito à vontade, o momento é contigo. Estou sempre orientando as pessoas que estão entrando na live, muita gente participando do Brasil inteiro, que é um momento em formato de evento, mas que as interações com perguntas elas são possíveis. Eu sempre faço aí uma síntese, tento em determinado momento, assim que for possível, dentro da sua estrutura de fala, de organização, abrir aí o canal de comunicação e dialogar com o público também que está presente. Mas esse momento é contigo. Apresenta um pouco da tua história, quem é o Pablo Juan Greco, para a gente conhecer um pouco mais e as relações que teve aí com a educação física e com o esporte ao longo da história, e depois você pode dar iniciação ao tema. Fica à vontade, professor, o espaço é seu. Ok, muito obrigado. Vamos começar, então, agradecendo primeiro o convite e parabenizar pela iniciativa, a ação que vocês estão desenvolvendo em relação a auxílio às pessoas que estão necessitando por causa do Covid, etc. E também eu estive participando um pouco, em alguns momentos, daqueles que apresentaram anteriormente, tanto o professor Assis, Gibson, Marcelo, o João Batista, né, realmente as pessoas extremamente interessantes do ponto de vista das ideias que eles têm transmitido. A altíssima qualidade, na realidade, em todos os trabalhos apresentados. Parabéns pela ideia. Enquanto a minha pessoa, bem rapidinho, eu sou nascido na Argentina, em Buenos Aires, naturalizado brasileiro ou desnaturalizado, então, da lá da Argentina. Não sei como é que funciona aí a interpretação. Lá sou estrangeiro aqui também, então vou voltar para a Alemanha, provavelmente. Sou formado na Argentina, na área de Educação Física, tenho também um curso de treinador de handebol na Argentina. Fiz o meu mestrado na Alemanha no ano 86, terminei no 86. Fiz um ano também na Escola de Esportes de Colônia. Meu doutorado foi num plano sanduíche na Universidade Estadual de Campinas, onde tive a oportunidade de tomar contato com muitos dos trabalhos do professor João Batista Freire e de vários colegas dele na época. Meu doutorado foi na Faculdade de Educação, na área da Psicologia Educacional, e meu pós-doutorado foi na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com o professor Adroaldo Gaia. Além disso, trabalho com o handebol como consultor da Federação Internacional de Handebol em um programa que se chama Handebol na Escola. É um programa que tem como objetivo levar o handebol a populações carentes em diferentes lugares do mundo. E estou ali nesse trabalho desde 1986. Queria fazer uma pequena correção no que você colocou. Eu não sou o coordenador do SECA. Na realidade, quem coordena o SECA é o Gibson.
eu só tenho título de coordenador, né? Mas quem realmente faz as coisas é ele. Né? Tanto ele quanto Juan são dois professores, Juan Carlos Pérez Morales, são dois professores que tivemos a oportunidade há um par de anos de conseguir que fossem contratados na escola. Em relação a nossos trabalhos, vocês, o Gibson já comentou, vocês podem trabalhar com o SECA, CSA, UFMG, ou também na Unigra Cursos. Na Unigra Cursos nós estamos também com uma proposta de iniciação esportiva universal que foi aberta de forma gratuita, então tem que aproveitar o momento para poder abaixar esse trabalho. E algumas outras coisas sempre andam por ali no Google. Mas eu fico à disposição sempre que vocês quiserem comunicar. Eu peço desculpas se eu não utilizo o Instagram, porque realmente não tenho tempo de atender a quantidade de telefonemas e WhatsApp e etc, etc, né? Zoom e aí vai, né? Então, realmente não dou conta. Mas qualquer coisa, meu e-mail é muito simples, é Greco, meu sobrenome, pj@ufmg, de Universidade Federal de Minas Gerais, .br. Em relação a o que nós fazemos ali nesse laboratório, bom, os que eu, como te comentava, eu coordeno, então eu não trabalho, né? Nem faço a coordenação, né? Quem faz a coordenação é o Gibson. Mas, na realidade, o que nós fazemos é trabalhar dentro da área de cognição e de ação. Trabalhamos com processos cognitivos, como, por exemplo, atenção, percepção, particularmente tomada de decisão, né? São os temas que nós temos estudado. E trabalhamos também com áreas de métodos de ensino dos esportes. Aí, nessa área de métodos de ensino dos esportes, nós estamos desenvolvendo e continuamos trabalhando com essa proposta da iniciação esportiva universal. A nossa ideia, basicamente, é a seguinte: se você não entende nada de teoria, isso não vai ser que você seja um bom prático, nem você tenha uma boa prática. E o contrário também é verdadeiro. Essa é uma coisa que o professor estava colocando ontem, né? Hoje de manhã, né? O João Batista Freire. Não adianta escrever muito paper e não saber se a bola é redonda ou quadrada. Ou seja, muita teoria não te faz um bom prático e uma prática sem teoria não tem muito sentido. Nós trabalhamos um pouco e entendemos que o esporte é um meio principalmente de desenvolvimento social, moral, ético, cognitivo, físico-motor, psicológico. E algumas questões na área do esporte têm se perdido, né? A questão, por exemplo, do desenvolvimento ético, desenvolvimento moral via o esporte, isso tem um pouco se perdido ao longo do tempo. Nós tentamos resgatar isso nessa proposta de iniciação esportiva universal, na qual nós entendemos o esporte nas suas diferentes formas de manifestação, nas diferentes formas de manifestação do rendimento esportivo. E pela primeira vez, em 1995, nós colocamos na literatura, em língua portuguesa, a terminologia sistema de formação e treinamento esportivo e a ideia do ensino, aprendizado e treinamento. Na época, quando nós colocamos a questão ensino, aprendizado e treinamento, bom, foi uma chuva de críticas, pensando de que a proposta era uma proposta visando formação de atletas ou coisa por estilo. E, na realidade, o conceito que eu tento desenvolver é tudo o contrário. Eu tenho uma forte influência na minha formação daquilo que eu estudei na Alemanha, e na Alemanha, e essa é uma coisa que eu acho extremamente interessante, o esporte considerado nas suas diferentes formas de manifestação. Você tem esporte na escola, tem um esporte na escola, e não é o esporte da escola, é o esporte na escola. A criança pratica esporte na escola, pratica esporte no seu momento de lazer, na rua, pratica esporte como uma forma de saúde. Eles estão relacionados. Não tem como eu fazer uma prática de esporte de alto nível de rendimento se eu não tive um bom esporte na escola. Mas no esporte na escola não tem como função um esporte de rendimento, única função. O importante, como o João Batista Freire muito bem coloca, e o Marcelo Vilhena acho que destacava também outro dia,
é a questão de que quando nós ensinamos o esporte, nós temos que ensinar a criança a gostar do esporte. E para que uma criança goste de esporte e faça do esporte uma coisa fundamental na sua concepção ética, moral, filosófica, sobre seu conceito de vida e o que ele está fazendo aqui nessa vida, é importante entender que eu tenho que ensiná-lo bem e que eu tenho que ensiná-lo isso a todos. Essas palavras de João Batista Freire, que foram na época, lá no início dos anos 80, né? Realmente muito, mas muito importantes. Ou seja, a gente não trabalha somente ensinando a chutar uma bola. A gente ensina mais do que esporte. A gente ensina a questão... E, lamentavelmente, isso em alguns momentos foi mal considerado, como se a pessoa que faz esporte estivesse reproduzindo algum tipo de modelo, né? Algum tipo de modelo político, sociopolítico e político-econômico, coisa que não é assim. O esporte é um meio de desenvolvimento. E nesse meio de desenvolvimento tem pessoas que aprendem e tem pessoas que ensinam. Acha que esse conhecimento é importante para ela. Isso ajuda ela a desenvolver a sua personalidade e a sua compreensão da ação e da visão do mundo. Agora, para aprender, eu não aprendo pura e exclusivamente repetindo ou reproduzindo modelos. Eu aprendo também de forma incidental. E aí é onde entra a questão do jogo. O jogo é uma forma super interessante para você aprender. Você pode aprender sem saber que você está aprendendo. A tua intencionalidade quando você joga não é aprender. A tua intencionalidade quando você joga é você ganhar o jogo. Mas quando você estiver jogando, ganhe, perca, empate, sei lá qual que for o resultado, né, como as crianças fazem geralmente, né, estão jogando 3 contra 2, aí um time está ganhando de balaio, aí trocam a combinação de jogadores, né, o gordinho vai no gol, o outro, né, essas coisas que eles arranjam ali são formas de manter o jogo vivo, mas que fazem também com que elas aprendam a se socializar, aprendam a se respeitar e por aí vai. Ou seja, um pouco aquilo que um autor espanhol que lamentavelmente foi muito pouco divulgado aqui no Brasil, mesmo ele tendo estado aqui no Brasil nos anos 90, se eu não estou errado, César Coll. Ele falava que quando você está trabalhando num processo de ensino e aprendizado, você trabalha com 3 conceitos. Você trabalha e influencia na pessoa desde o ponto de vista conceitual, ou seja, desde o ponto de vista do conhecimento, desde o ponto de vista procedimental, no sentido do que ela vai fazer, como é que ela faz, e também desde o ponto de vista das atitudes, né? Ou seja, como é que ela se posiciona perante alguma coisa. E aí, voltando à questão do aprendizado incidental e do aprendizado formal, no aprendizado formal eu tenho a intenção de aprender. Eu quero aprender alguma coisa, então eu dedico minha atenção a aprender. Por exemplo, neste momento eu estou falando contigo, várias pessoas estão escutando e elas estão prestando atenção às minhas palavras porque elas querem de alguma forma entender o conteúdo daquela mensagem que eventualmente estaria tentando transmitir nesse momento, tá? Mas há uma coisa importante de entender, que aprender não é uma consequência direta do ensino. No aprender existe uma ponte, e essa ponte ela é muito importante, porque essa ponte ela está muito claramente colocada por aquilo que a gente chama dos processos atencionais. E ali nós vamos, então, a uma outra questão, que é uma questão que nós estudamos lá no nosso laboratório e fazemos sempre a relação entre os processos cognitivos e os momentos, os modelos, os métodos de aprendizado. Essa ponte está relacionada com a atenção, e a atenção é um processo cognitivo. É um dos mais importantes processos cognitivos pelos quais nós tomamos consciência, de alguma forma, daquilo que nos rodeia, daquilo que está no mundo. A bola, um colega, no caso específico do esporte. Tá? E em relação ao aprendizado, então, nós temos essa diferenciação, um aprendizado incidental e um aprendizado formal intencional. Não há uma que seja melhor que a outra. As duas se complementam. E o mais importante nessa complementação é o professor entender que crianças, até a faixa etária dos 12, 14 anos, é muito importante elas aprendam ou tenham a oportunidade de desenvolver a sua criatividade, de desenvolver seu potencial, e para isso precisam experimentar.
como elas precisam experimentar, o jogo é um bom momento para ela experimentar. Porque no jogo ela não está preocupada com errar. E esse é um dos grandes elementos que fazem o aprendizado via jogo, o jogar aprendendo de forma incidental. Jogou, acertou, tentou, procurou fazer, acertou, ótimo, vai guardar uma experiência positiva. Não acertou, é uma experiência negativa e ela não tentará reproduzi-la numa outra oportunidade. Isso favorece, desde o ponto de vista cognitivo, a relação, a criação de conexões neurais, a criação de esquemas motores, de padrões de movimento, de sinais relevantes para serem utilizados em diferentes situações. Porque uma das coisas importantes ali é entender que aprender significa você estar permanentemente utilizando de elementos de transferência de conhecimentos, tá? Existem duas formas de você, basicamente, pensar nessa transferência. Uma é uma transferência direta, porque você está muito direcionado a um determinado objeto. Então, eu quero aprender futebol, eu jogo futebol, futebol, futebol. E eu vou transferindo diferentes situações do futebol. Mas existe uma outra forma de transferência, que é uma forma de transferência que a gente chama indireta, é a transferência que você faz desde o ponto de vista não específico, não é de um domínio específico, como o exemplo anterior que eu estava dando. É aquela transferência, por exemplo, de uma criança que joga na rua, chuta a bola contra o meio-fio. Isso é mais da minha época, provavelmente pelos meus cabelos brancos. Você já não tem tanto cabelo branco, então acho que na tua época já não jogava tanto com o meio-fio na rua, né? Mas a ideia é essa, ela joga a bola contra o meio-fio e vai buscar a devolução. E aí ela aprendeu o que é uma tabela. E depois, quando ela estiver jogando basquete, futebol, alguma modalidade semelhante, ela fará a mesma coisa. Esse é um domínio não específico, um domínio geral. Mas esses domínios gerais, eles se aprendem muito pela experimentação na infância, quando a criança é ainda nesse estágio tão puro de desenvolvimento. Então, voltando, duas formas de ensino, duas formas de aprendizado. Em todas elas, nós vamos trabalhar atitudes, procedimentos, conceitos. Tá? E nessa ideia ali, esse conceito de transferência, ele é muito importante de ser entendido, porque nós precisamos desenvolvê-lo, principalmente na iniciação, essa transferência de domínios não gerais. Então, quanto mais ampla e variada, de aí o nome de iniciação esportiva universal. Universal em que sentido? Olha, os esportes, eles têm elementos que são universais. Tem um senhor chamado Claude Bayer, um francês, que lamentavelmente faleceu há um tempo atrás, nos anos 60. Nós chegamos a ter ele em 3 oportunidades aqui no Brasil, e Claude Bayer escreveu um livro maravilhoso chamado O Ensino dos Jogos Esportivos. E nele ele destaca elementos que são universais dos esportes. Por exemplo, a bola, o campo do jogo, o fato de ter regras, você tem colegas, você tem adversários. Então, quando a gente coloca na iniciação esportiva universal, é pensar nesse contexto dos universos, semelhanças e de diferenças das modalidades esportivas. Tá? E aí nós temos uma aprendizagem implícita quando você faz essa gama tão variada de modalidades que te ajudam a desenvolver as tuas capacidades. Por quê? Porque o nosso cérebro vai estar sendo acionado cada vez que eu estiver recebendo informação, elaborando informação. Nosso cérebro ele tem essa capacidade de conservar, de recuperar, de associar mais informações. E esses 3 processos de associar, recuperar, lembrar informações, reconhecer, por exemplo, é fundamental para eu poder conservar e recuperar informações, é o que nos permite aprender. Por isso que o ser humano saiu das cavernas. Saiu das cavernas exatamente porque ele se socializou e ele conseguiu, a partir dessa socialização, conseguir aprender. Ele foi aprendendo na integração com outros. Tá? E o que nós hoje precisamos, de alguma forma, resgatar naquilo de que temos para a prática do esporte. Na realidade, quando a criança está jogando, ela está adquirindo conhecimento. E esse conhecimento ele pode ser considerado didaticamente, em 2 tipos diferentes de conhecimento. Um conhecimento declarativo,
ela sabe falar sobre alguma coisa, ela sabe te explicar alguma coisa. Claro que uma criança de 6 a 8 anos tem uma dificuldade muito maior de explicar concretamente, né? Por isso que ela não está ainda no pensamento adulto, né? Como diria Piaget, não está no pensamento concreto, né? E o conhecimento processual. A pessoa sabe fazer as coisas, mas esse conhecimento é a base que eu tenho acumulada como experiência na memória, que me serve para organizar a minha atenção, a minha memória, meus processos de tomada de decisão, de percepção, de antecipação. E voltando nessa questão da iniciação esportiva universal, há um trabalho muito interessante de uma professora chamada Rita de Oliveira, que trabalha na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, lá no Portugal, que fez, se eu não estou errado, seu trabalho de pós-doutorado na Alemanha, no Instituto de Psicologia do Esporte, com o professor Marcus Rapp. E eles elaboraram em conjunto uma ideia, imagina uma estrada na qual é uma estrada que você vai subindo, né? Você vai subindo uma montanha, uma estrada que vai subindo a montanha. Então, o que acontece? No início desse caminho, dessa caminhada, você tem diferentes momentos de percepção em relação a onde está o meu, né? Onde que está o local que eu tenho que chegar. Você tem uma percepção, você toma a decisão, vou subir, né? Você realiza ações. Essa tríade de percepção, tomada de decisão, ação, à medida que você vai andando e você vai desenvolvendo ao longo desse caminho, ela vai se fortificando. Assim, os processos de percepção vão melhorando, os processos de ação vão melhorando, os processos de tomada de decisão vão melhorando. Melhoram por quê? Exatamente porque você está andando, porque você está se movimentando. E o que seria andar e se movimentar, trazendo esse exemplo para a nossa realidade no esporte? É o processo de aprendizagem, um processo de aprendizagem tática e um processo de aprendizagem motora. Uma coisa que foi destacada pela maioria dos que eu tive oportunidade, não consegui escutar todos todo o tempo todo, mas a maioria deles, em alguns momentos, destacava a importância da planificação, a importância do planejamento previamente, antes de se fazer as coisas. E esse é um dos erros mais graves que nós cometemos na nossa prática, nós professores de educação física. Nós vamos para o treino e inventamos na hora aquilo que nos cai na telha. E aí nós não temos como garantir o aprendizado. Veja só, falado de outra forma, brincadeiras e jogos são fundamentais para o desenvolvimento das crianças, do ponto de vista motor, cognitivo, psicológico. Jogos e brincadeiras desenvolvem capacidades, desenvolvem habilidades, desenvolvem competências. Mas se eu não fizer isso de uma forma organizada, estruturada, planificada, sistematicamente, corre o risco de que esses jogos e brincadeiras não produzam efeito nenhum. Ou seja, eu preciso organizar esse processo ao mesmo tempo para que esse processo seja realmente construtivo. Isso significa que quem aprende não sabe que ele está aprendendo, porque ele está jogando. Mas esses jogos, eles têm uma intencionalidade colocada pelo professor que vai permitir que essa criança descubra, pela prática desse jogo, aquele conteúdo que ele quer trabalhar. Por exemplo, eu quero trabalhar transportar a bola. Eu quero trabalhar sair da marcação. Se vamos fazer um trabalho de sair da marcação e vamos trabalhar 2 contra 1, esse trabalho, será que ele é tão eficiente quanto você fazer 2 contra 2 com um coringa? Quais seriam as opções que melhor desenvolveriam aquele conceito que você quer trabalhar? Para isso, nós precisamos pensar. Porque, senão, nós vamos trabalhar capacidades, nós vamos trabalhar habilidades, mas não trabalhamos a competência. E o que é a competência? Competência é um termo muito antigo, ele vem dos anos 80. E, se eu não lembro errado, ele foi trazido na literatura por um alemão chamado Klafki. Klafki falava de que a competência, a capacidade e a habilidade no sujeito para resolver problemas na área em que ele está sendo defrontado. Mas o problema não é somente competência, não significa resolver o problema somente como uma questão de capacidade e habilidade. Se ele não tiver a vontade de fazer isso, não adianta a capacidade e a habilidade. E aí,
vamos fazer o gancho para aquilo que o João Batista Freire falava. A criança tem que gostar do esporte, nós temos que ensinar a gostar do esporte. Não é somente desenvolver a capacidade ou habilidade de drible. Eu preciso desenvolver também nela a vontade de saber usar isso e saber trabalhar com isso. É um conceito um pouco complicado, né? Pensando nessa questão da transferência. E aí vamos então à questão do IEU. Mas antes de chegar ao IEU, eu vou ser um pouco ainda mais, digamos assim, um pouco mais teórico, eu peço desculpa, mas entender o seguinte, olha, neste momento, na literatura, nós temos duas grandes correntes metodológicas do ensino dos esportes. Independente se é na escola, independente se é na iniciação esportiva, e também são muito utilizados no treinamento e no treinamento de alto nível de rendimento. Existem aquilo que a gente chamava, por um lado, de métodos tradicionais, o analítico, o global, o misto. Peguei, por um lado, um momento aí, uma discussão sobre o analítico, se não pode usar mais, se não deve usar mais. Olha, vou usar o método. Para saber que método eu vou usar, eu tenho que saber fazer a relação e a correlação entre objetivo, conteúdo e o método. Qual é o meu objetivo? Qual é o conteúdo que eu quero trabalhar? Esse conteúdo, vou trabalhar em profundidade. Qual que vai ser, então, com base nisso, o método que vou utilizar? E não esqueçam, objetivo, conteúdo, método, isso decorre de uma forma temporal. Isso não cai do céu. Ele tem que estar relacionado numa estrutura no tempo. Então, nós temos esses métodos tradicionais e nós temos contemporâneos. Nós temos duas alternativas diferentes, que são complementares entre si. Nos anos 80, houve uma grande revolução na metodologia do ensino, 70, 80 na Europa, com aquilo chamados métodos pela compreensão. Tá? Aí existem porrada, deve existir praticamente que cada lugar, cada país e cada cidade tem uma característica específica de como trabalhar o esporte via métodos do ensino pela compreensão. Por exemplo, o Teaching Games for Understanding, Game Sense, Play Praxis, enfim, existem inúmeros modelos. Essa ideia, esse conceito que fora, digamos assim, introduzido por dois autores ingleses, Bunker e Thorpe, nos anos 80, esse conceito de primeiro trabalhar a tática, trabalhar a compreensão da tática do ponto de vista do diálogo e de fomentar via diálogo a melhoria do conhecimento tático em relação ao que fazer, como fazer, por que fazer, para depois trabalhar a parte da técnica, esse conceito se espalhou pelo mundo. Tem hoje conceito de ensino dos jogos pela compreensão na Austrália, na Nova Zelândia, no Japão, nos Estados Unidos, na Europa como um todo. Enfim, em cada local desenvolvem isso de alguma forma. Tá? Esse é um modelo hoje muito mais utilizado. Agora, veja só, estou falando do início dos anos 80, que foi exatamente quando aqui no Brasil teve essa grande discussão em relação ao conteúdo do esporte nas aulas de educação física. Nos anos 90, existem algumas, se concretizam, digamos assim, os resultados de muitas pesquisas na área da aprendizagem de uma forma diferente, chamada aprendizado incidental. Tá? Essa questão que nós estávamos colocando inicialmente de aprender a saber que estou aprendendo. E a primeira publicação interessante nos conceitos de aprender sem saber que estou aprendendo consegui a introdução dele em 2002, chamado Escola da Bola. E nós temos grande parte desses conceitos da Escola da Bola trabalhados também na iniciação esportiva universal. Isso foi por uma comunhão entre o autor da Escola da Bola e um projeto de pesquisa que nós estávamos desenvolvendo sobre criatividade na nossa escola de educação física. A nossa pergunta na época era: quem é mais criativo? 91, 92, nessa época, ok? Quem é mais criativo? Brasileiro ou alemão? E aí, Jaderson? Rápido, não respondeu. Quem é mais rápido? Quem é mais criativo? Professor, Brasileiro ou alemão? falhou na hora da sua pergunta. Quem é mais criativo? Eu não consegui ouvir. Sim. Não me desculpa da tecnologia, não. É simples, rápido Não, e concreto. tá. Quem é mais criativo? Brasileiro ou alemão?
que é mais criativo, brasileiro. Te peguei, né? A partir da minha realidade, né? Eu não conheço os alemães. Ok. No final, eu prometo dar a resposta daquilo que foi a nossa pesquisa, tudo bem? Vamos manter o silêncio, vamos manter todo mundo aí atento, né? Espero que eu fale, né? Se eu não falar, não tem problema, vocês depois me ligam e eu cobro pela resposta. Tá? Beleza. Tem que aproveitar que o salário Tá não está bom, falhando um não, viu? pouquinho, para mim, tá falhando um pouquinho a conexão, professor, mas pouco. Mas de vez em quando falha um pouquinho. Mas eu acho que a galera tá ouvindo bem. De vez em quando falha para mim um pouquinho. Mas tá Ok. indo bem. Eu tô conseguindo te ouvir. Então, vamos continuar. E nessa ideia da aprendizagem incidental, temos essas duas propostas, a proposta da Escola da Bola e a proposta da Iniciação Esportiva Universal. Basicamente, quais são os pontos de contato e quais são as diferenças? Olha, a Escola da Bola é uma proposta para trabalhar dos 6 aos 10 anos de idade. Quando nós publicamos a Iniciação Esportiva Universal, o primeiro volume, lá nos anos 98, que na realidade ele saiu em 98, mas isso é um produto que deveria ter estado a partir de 95, quando eu finalizei meu doutorado na Unicamp. Mas vamos lá. A Escola da Bola propõe jogos para desenvolver a capacidade tática, jogos chamados jogos situacionais, desenvolver a coordenação e desenvolver as habilidades, famílias de habilidades específicas. Isso com base em uma ideia de um modelo bastante interessante, que vai do geral para o específico, jogar para depois exercitar, e de uma aprendizagem implícita para uma aprendizagem formal mais para frente. Então, nesse primeiro nível, 6 a 8, eles trabalham com essa aprendizagem geral. Dos 8 aos 10, eles trabalham a ideia de agrupar dentro de um ano letivo jogos de rebater, jogos de chute, jogos de transportar a bola, né? Enfim, eles já fazem, trabalham por classificação dos jogos. Jogos, por exemplo, de rede, vôlei, badminton, jogos de raquete, tênis, badminton, né? Jogos de rebater, jogos com bastão, hóquei, jogos com o pé, futebol, futsal, jogo com mão, basquete. Então, eles se agrupam e direcionam para os grandes conjuntos de modalidades. Mas só vão começar a trabalhar a modalidade, o basquete, o handebol, a partir dos 10 anos. Cuidado! Temos que pensar o seguinte, por que os 10 anos? Estamos falando de situações de como são na Europa. E na Europa, aos 10 anos, a criança já tem 4 anos a 5 anos de escola, onde ela vem praticando atividades físicas e esportivas de 2 a 3 vezes por semana, dependendo do país, 2 a 3 vezes, alguns países mais. Então, o que acontece aos 10 anos? A criança tem uma base ampla, geral, muito grande. E aos 10 anos começam os clubes a fazer as suas solicitações de jogadores, de procurar talentos para as suas modalidades. Esse modelo, ele não acho seja, posso estar equivocado, mas é o que eu tenho defendido até agora, não é um modelo que nós possamos transferir para o Brasil. Porque aqui no Brasil nós não temos uma educação física de qualidade, não por causa dos professores, mas também por causa dos professores, né? Pouca quantidade de gente, pouco material, enfim, todos os problemas que nós temos, e começamos muito mais tarde. Então, nós entendíamos que esse processo poderia ser ampliado. Então, na ideia da Iniciação Esportiva Universal, nós propusemos entender o processo de ensino, de aprendizado e de treinamento. Entender que o treinamento é uma sequência desse ensino e aprendizado, e que esse treinamento vai direcionado aos diferentes níveis de rendimento que eu falava anteriormente. E nessa ideia, então, quando nós estamos trabalhando em um processo de ensino, aprendizado e treinamento, teríamos que pensar em 3 estruturas. 3 estruturas que são fundamentais para a gente organizar uma planificação. Tá? Pensando o seguinte, eu vou ensinar esportes, alguém vai estar ali aprendendo. Pode aprender de forma incidental, mas meu processo de ensino, ele tem que ser intencional, ele tem que estar direcionado a um objetivo, ele tem que ser sistêmico, ele tem que ter as características da planificação.
Mas o que acontece então? Quando eu vou aplicar o processo, nós estabelecemos uma relação entre a pessoa, esse aluno, que vai fazer uma tarefa, por exemplo, handebol, esporte diferente, inteligente para gente com talento. Tá? Desculpa, grava a definição. Né? Então, a pessoa vai fazer uma tarefa, vai jogar handebol em um determinado ambiente. Como é que ele joga? 2 contra 2, 3 contra 3, 2 contra 2 mais 1. E ali se procede uma série de interações nesse processo. Em alguns momentos, o ambiente é muito importante. Se eu colocar 7 contra 7, alguém vai ter menos contato com a bola do que se eu colocar 2 contra 2. A tarefa pode ser somar passes, como pode ser fazer gol. Aí o meu objetivo muda em relação ao que eu quero trabalhar. Mas as pessoas continuam sendo essas crianças que estão aprendendo. Então, o que acontece? Quando eu quero ensinar esportes, eu preciso ter um conhecimento, por um lado, de uma estrutura substantiva. Quais são os conteúdos que eu quero desenvolver? Substantiva por quê? Qual é a substância? Vou desenvolver capacidades, habilidades, competências. E eu vou fazer isso ao longo do tempo. Ou seja, eu vou fazer isso numa estrutura temporal. Uma criança de 8 a 10 não é o mesmo que uma de 10 a 12. Muitas de 10 a 12 que não têm experiência vão ser próximas de uma de 8 a 10 que tem muita experiência. E por aí vai. Então, eu preciso estruturar o que eu vou trabalhar ao longo do tempo. E aí vem até a estrutura, que é o como. Como é que nós vamos a proceder ao trabalho? E ali, as ideias que nós desenvolvimos, eu falo assim, você precisa entender que nós estamos trabalhando com isso há praticamente 30 anos desde que eu cheguei aqui no Brasil. Hoje nós temos um grupo bastante consolidado, por um lado no SECA, com vários ex-alunos que fazem parte desse projeto e que cada um deles continua colaborando de uma forma mais intensa, menos intensa, em toda essa elaboração. Então, nós temos a professora Laila, a professora Sheline, lá no Mato Grosso, o professor Henrique ali em Brasília, o professor Juan, o professor Gibson, enfim, o próprio Marcelo com a questão do futebol, o próprio Diogo Giacomini também trabalhando com o futebol, enfim, nós temos um grupo de pessoas que sempre têm colaborado com as ideias que surgem, digamos, para a construção dessa famosa iniciação esportiva universal. E aí nós vamos ao como. Como nós trabalhamos? Bom, nós trabalhamos pensando da seguinte forma. Olha, o cerne tem que ser o jogo. E ali nós descobrimos que uma das coisas que nós temos esquecido na educação física são aqueles chamados jogos populares. Nós mudamos o nome disso e colocamos um nome mais pomposo, mas extremamente difícil de lembrar. Né? Chama-se Jogos de Inteligência e Criatividade Tática. Quando você escuta jogos de inteligência e criatividade tática, acho que o nome te impressiona. Mas o que é isso? Bom, esse é o ponto principal de início de qualquer aula e de fim de qualquer aula. E o que são esses jogos de inteligência e criatividade? São jogos de resgate da cultura popular. Por exemplo, rouba-bandeira. Você sabe que o rouba-bandeira original, eu posso ensinar basquetebol fazendo jogos de rouba-bandeira? Vou modificando as regras, não eu, né? Se qualquer um que for aplicar, né? Pode desenvolver qualidade esportiva, tá? Para via esse jogo. Vou modificando as regras, não eu, né? Se qualquer um que for aplicar, né? Pode desenvolver qualidade esportiva. Então, os jogos de inteligência e criatividade tática são jogos que visam resgatar os jogos da cultura popular. Jogos que a criança, gente, jogava na rua quando estava sozinha. E que hoje, como não podemos jogar na rua pelos problemas mil que nós temos, a criança não joga mais. Então, trazer esses jogos para nossas aulas, trazer esses jogos para nossos treinos. Por quê? Porque nesses jogos você trabalha, vamos lembrar um pouco a parte teórica lá na frente, aquele conhecimento de domínio geral que é transferível para outras situações. Isso é fundamental para o desenvolvimento da criatividade. Isso é fundamental para o desenvolvimento de conexões neurais que possam, de alguma forma, depois me levar a reconhecer sinais relevantes, enfim, toda uma série de processos cognitivos que vão a ser ativados exatamente via
a participação nesses jogos. Esses jogos de inteligência e criatividade são, então, o início e o fim de uma aula. Mas o que viria a continuação? Bom, nós temos que trabalhar uma aprendizagem tática. E aí nós fizemos uma sugestão de uma sequência. Não limitamos as capacidades táticas, como no caso da escola da bola, para os 6 aos 10. Nós pensamos o seguinte, ok, 6 aos 10, mas a criança aqui está na escola aos 17, 18, 16. Como é que ela vai trabalhar depois? Vai continuar igual? Aí nós começamos a pensar, bom, então vamos a trabalhar aquilo que a gente chamou de estruturas funcionais. Outro nome bem pomposo, né? Mas o que são estruturas funcionais? Não é nada mais nem nada menos que a forma que a criança joga quando está na rua. 2 contra 2, 3 contra 3, situações, jogos em igualdade numérica, em superioridade numérica. E nós criamos ou introduzimos a figura do coringa, que é o jogador de apoio que não faz gol. Essa é a característica do nosso jogador coringa. O joker, né, que é um jogador de apoio, que pode ser um, que podem ser vários, pode estar em um setor, pode estar em vários setores, podem ser vários coringas. Aí há inúmeras possibilidades de combinação. Tá? Mas não adianta você ficar jogando somente dessa forma. Você pode, por exemplo, numa aula, dividir a quadra em vários espaços e colocar a jogar 3 contra 3. Se você imaginar 3 contra 3, são 6 em um espaço. Você pode ter 4, 5 espaços, você vai ter 30, 36 alunos jogando ao mesmo tempo. Alguns podem jogar com a mão, outros podem jogar com o pé, outros podem jogar com bastão. Mas também até uns 10, 12 anos de idade. E aí, quando nós vamos ao handebol, aí nós trabalharíamos com estruturas funcionais direcionadas. Ou seja, a mesma ideia de pequenos jogos, 2 contra 2, 3 contra 3, mas já, por exemplo, um ponto e um armador, um ponto, um armador e um pivô. Já trabalhar isso de uma forma mais organizada, estruturada, conforme as funções que as crianças desenvolvem em uma quadra. Mas não adianta trabalhar somente a parte tática. A criança vai saber o que fazer, mas ela não consegue ainda fazer. Por quê? Porque vai ter coordenação. Esse é um tema que nós temos esquecido no Brasil. Nós temos trabalhado muito a habilidade de dribbling, de passe, etc. Não os elementos constitutivos da habilidade, que é a coordenação. E aí nós entramos com a proposta, que está também no livro da bola, de trabalhar a coordenação conforme os elementos de pressão. Ou seja, quando eu estou jogando, eu faço um movimento e às vezes eu tenho pressão de tempo. Às vezes eu tenho pressão de precisão, basquete, por exemplo. Às vezes eu tenho as duas. Como é que eu vou combinando, então, esses elementos de pressão da coordenação? Isso é um AB, um ABC. E a gente fala que a nossa proposta da iniciação esportiva universal é um ABC da iniciação esportiva. ABC, tracinho D. O que é o D? O D é o dia mais importante. Lembra da Segunda Guerra Mundial, o famoso dia D? O dia D, para nós, são os jogos de inteligência e criatividade, que são os jogos que nós precisamos resgatar. Sem esse AB, eu não posso ir para o treinamento. E aí, quando nós pensamos em treinamento, bom, aí já estamos pensando no direcionamento para um nível de rendimento, uma melhoria daquilo que foi aprendido ao longo desse processo inicial. Então, nós entramos em uma segunda fase e esse nível de rendimento ele poderá ser direcionado ou esporte de alto rendimento, como um nível somente de rendimento para um esporte escolar, etc. E aí nós desenvolvimos aquilo que a gente chamou de modelo pendular do treinamento. Mas voltando então, jogos de inteligência e criatividade. São jogos nos quais nós trabalhamos a atenção, a percepção, a tomada da decisão, com invasão, sem invasão. O mesmo jogo nós tentamos jogá-lo com a mão, com o pé, com o bastão. Uma das coisas, Edson, que eu me arrependo muito é não ter feito a patente em 1983, quando eu saí da Argentina, do jogo da velha. Meus jogadores de handebol na Argentina já jogavam no jogo da velha na forma de estafeta. E eu vejo hoje que esse jogo, o jogo da velha, de 1000 formas diferentes. Inclusive, a NBA, ultimamente, estava fazendo bandeja. Quem fazia bandeja tinha direito de colocar uma bola.
e quem ganhava o jogo ganhava um prêmio, um comercial assim, de alguma empresa. Eu deveria ter feito a patente, estaria ganhando muito dinheiro se eu tivesse feito a patente desse jogo. Mas essa é a ideia. Eu jogo o mesmo jogo com a mão, com o pé, com bastão, com raquete, tá? E jogos nos quais você tenha uma diversidade de pontos de fazer gol, tá? Por quê? Porque aí favorece o desenvolvimento do pensamento diverso. A gente amplia esse campo de visão. Então, a ideia desses jogos de inteligência é resgatar esses jogos da cultura popular, relacioná-los com as tomadas de decisão, com os processos de cognição, etc. E aí, então, ele tenha como tomar decisões de uma forma mais apropriada. Basicamente, a ideia é trabalhar ao longo desse processo de iniciação esportiva universal. Deixar essa percepção inicialmente seja livre com esses jogos de inteligência e criatividade, que seja complexa, ou seja, que ela apresente vários cenários diferentes e que seja diversificada, mão, pé, bastão. Cada vez que eu jogo com a mão, meu tempo de ação é diferente quando eu jogo com o pé. Eu, por exemplo, que sou pernas de pau com o pé, eu preciso de muito tempo para tomar uma decisão, porque até que eu consigo dominar a bola e a partir daí levantar a cabeça para ver o que eu vou fazer, passaram 2 dias, né? Então, assim, é necessária essa diversidade da percepção e essa complexidade da percepção nessas tarefas. Para quê? Para que ele gere ideias, para que ele complique essa elaboração de ideias e que elas sejam cada vez mais diversificadas. Os princípios que você tem via jogos de inteligência e criatividade para desenvolver o pensamento divergente. Um dos elementos importantes na criatividade. Estou finalizando, então, para poder trabalhar com as perguntas. Não esqueçam, planificação. Primeiro passo importante. Tá? Segundo, além da planificação, jogar por si só pode não desenvolver capacidades, habilidades e competências. Eu preciso organizar e sistematizar esse trabalho de jogo, essas brincadeiras e esses jogos. Ou seja, precisamos de um planejamento em longo prazo, precisamos de um sistema de formação, de treinamento esportivo em longo prazo. E a escola faz parte desse processo. O professor na escola precisa organizar e planificar, pensando nessa evolução dessas suas crianças. Mas comigo será isso. Agora estou à disposição ali. Diga-me. Professor, foram muitas informações importantíssimas. Eu acho que pontos centrais que você traz. Tá me ouvindo? Não, eu acho que está ótimo. Está ótimo para a proposta. Eu acho que traz elementos aí que vão o pessoal chama de pipoca pedagógica, né? Vai ficar aí saltando e a gente depois vai se debruçar e ter que estudar e procurar realmente, conceitualmente, a profundidade que é necessária, porque não é a proposta aqui agora. Na verdade, você está trazendo os elementos que são mais centrais e fez isso muito bem, o qual a gente já agradece mais uma vez. Professor, surgiram algumas questões durante Para quem tem interesse... Desculpa interromper, Jaderson. Para quem tem interesse, nós temos um livro publicado dentro do programa Segundo Tempo. Então, se vocês entrarem na internet com o título Manual das Práticas, entrando com o Manual das Práticas, o livro pode ser abaixado, está em PDF, e tem ali uma parte teórica muito breve, mas tem um conjunto de atividades envolvidas por todo esse grupo maravilhoso que me acompanha na escola, dentro do SECA, ao longo do tempo, bastante interessantes. Tá? Esse livro participou também o Gustavo Conte, que é da universidade ali em Goiás. Tá? Ali você tem uma série de exemplos que você pode aplicar. E
Eu não saberia te dizer, porque eu não sou muito bom nisso, mas acredito que se Professor, não eu só for, vou é pedir, eu fácil vou da pedir gente licença, tentar recuperar. eu que vou pedir Diga. licença agora. O Instagram ele tem 1 hora de tempo e ele vai cair. Eu vou entrar novamente, o pessoal retorna, o senhor volta de novo. A minha internet não está muito boa, desculpa. Não, Mas então, vamos estava lá. te comentando, Pode o retornar livro, né? normalmente. Vamos lá. Vocês, o livro vocês podem baixar, né? Da internet, Manual das Práticas. Ou se não, para achar esse livro, entra no site da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na Escola de Educação Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ali no repositório está o livro também à disposição. Ok? E o Bober com Gibson nós publicamos em 2015, não? 2016, também um livro bastante interessante sobre o ensino dos jogos esportivos coletivos. Estavam disponíveis na internet até pouco tempo atrás. Foi o Congresso dos Jogos Esportivos Coletivos realizados em Belo Horizonte. Esse material deveria estar, então, à disposição. Vamos lá, o professor acabou de divulgar aí material aí de apoio, certo, pessoal? Livros. Então vamos acessar para ter um pouco de conhecimento um pouco mais profundo do que foi comentado aqui e ampliar também o conhecimento. Professor, você está me ouvindo bem? Vou te tentar fazer algumas questões aqui que apareceram durante a live, pode ser? Ok, pode ser sim. Tá. Um primeiro é um comentário mais geral, né? Diversos professores têm questionado, têm trazido durante essa live, e no cotidiano também a gente tem visto isso em algumas publicações, que existe, lógico, uma relação direta da sociedade que nós vivemos hoje com o impacto do processo de formação na escola, né, no esporte como um todo. Então, assim, uma formação mais conteudista, uma formação mais produtivista, mais preocupada com o processo, de repente, de acesso ao maior número de informações possíveis, e o processo criativo, o processo de prazer, ele vai ficando para segundo plano. A impressão é que o esporte, o ensino, e aí eu falo da educação física escolar e do esporte, está seguindo essa lógica. A lógica do processo criativo, ela vem se perdendo, e essa lógica do produtivismo, da quantidade de conteúdo, ela vai ganhando um espaço cada vez maior, e a gente vem correndo um risco muito grande na área, que é essa questão de excesso de informação, de conhecimento que está sendo tentado, né, passar para as crianças e para os adolescentes, e muitas vezes não dá o tempo necessário que existe nos processos incidentais, né, se eu não me engano é isso, que é o processo criativo, de elaboração, e que não está dando tempo para essas coisas acontecerem. Ou seja, as mentes humanas estão entrando numa forma, né, numa forma, e a gente vai perdendo as formas, de repente, de produzir o conhecimento. Então, é o primeiro ponto que eu estou constatando a partir das lives e a partir das leituras que a gente vai tendo. Não sei se você concorda, mas você pode também se posicionar daqui a pouquinho. O segundo ponto é que o Paulo Freire vai falar, né? O professor se legitima pela competência profissional. O senhor comentou, por exemplo, da questão de que os profissionais têm que estar capacitados para fazer a questão da intervenção, dominar conhecimento, e aí, para além disso, eu acho que é competência também o lado afetivo, é competência também você lidar com as situações que acontecem, porque o competente é aquele que lida com situações complexas e resolve as situações. Você lidar com o ser humano em todas as suas múltiplas possibilidades é materialização do competente, você contribui muito, muito aí falando sobre a questão desse ponto. O ponto que surgiu foi as questões conceituais, assim, aproximações de distanciamentos entre escola da bola, entre pedagogia do jogo e pedagogia do esporte, entre a formação universal. O que é que você poderia falar um pouco sobre isso? O que é que porque o Alcides, se eu não me engano, na abertura do nosso evento, ele cita, né, que existe concepções assim, guarda-chuva, e que existe vários caminhos, né, que são comuns em alguns pontos, que se aproximam, e em outros pontos se distanciam. O que é que o senhor pensa sobre isso? Dá sua opinião aí sobre essas questões, e aí depois vamos ver se surge mais algum ponto. Mas vamos lá, vamos em frente. Ok, então vamos tentar. Eu anotei aqui, espero ter anotado todas. Vamos começar pela questão da criatividade, a questão das aulas de educação física. Nós temos dois problemas muito grandes hoje na educação física.
Um dos problemas muito grandes que nós temos é que continuamos tendo professores que, digamos assim, pensando na possibilidade de não tolir a criatividade dos alunos, praticam o famoso rola-bola. E isso não é uma forma de desenvolvimento da criatividade. Para você desenvolver a criatividade, você precisa respeitar os princípios teóricos necessários ao conteúdo, à relação objetivo-conteúdo-método. Eu quero que a criança desenvolva a sua criatividade. Então, eu tenho que ter uma planificação, uma organização, uma estruturação de como é que eu vou fazer isso. Uma progressão para isso. A progressão metodológica ela é fundamental. Então, um dos problemas que nós temos é que continuamos tendo, lamentavelmente, professores que rolam a bola e se escudam, digamos assim, usam isso como um pretexto para uma série de questões. Por outro lado, o problema também que nós estamos tendo, muito grande, é que na maioria dos cursos de educação física, o conteúdo de esportes tem reduzido sua carga horária nos últimos 20 anos de uma forma drástica. E isso aconteceu historicamente por dois motivos. Por um lado, pelo crescimento da ideia da saúde, sem entender que o esporte é um dos meios para a saúde, né? E, por outro lado, a ideia da especialização precoce, da competição, a ideia de não deixar a criança se submeter, digamos assim, a situações constrangedoras pelo fato de perder um jogo ou perder um campeonato. Então, nós estamos com esses problemas. Hoje, os cursos de educação física, eles não conseguem, na minha opinião, digamos assim, uma carga horária suficiente para que o professor tenha um conhecimento teórico suficientemente bom para ele poder exercer uma boa prática. E também não esquecendo de que esses professores que estão se formando hoje, eles não tiveram uma prática tão intensa do esporte. Ou seja, lamentavelmente, temos muitos alunos que chegam aos cursos de educação física com experiência praticamente que zero na prática de diferentes modalidades. Então, a falta de prática e a falta de conhecimento teórico cria esse nó bastante importante em relação às aulas de educação física. Nós precisamos realmente concentrar muito a nossa discussão nos projetos pedagógicos sobre a importância do jogo. Eu não estou aqui fazendo uma apologia no sentido, não, dança não é para ser trabalhado, recreação não é, não. Quando vamos a trabalhar o jogo e na proporcionalidade que os esportes têm dentro de um programa, nós precisamos ter método, nós precisamos aproveitar cada segundo dessa aula para tentar fazer as coisas da melhor forma possível. Ou seja, nós precisamos do conhecimento para saber utilizar esse tempo que nós temos para aquilo que é esporte. Não significa que eu não vou trabalhar as lutas, que eu não vou trabalhar a ginástica, que eu não vou trabalhar o atletismo, nada disso, nada disso. Cada um na sua proporção, cada um dentro daquilo que no planejamento, na discussão pedagógica foi otorgado. É um conteúdo? É um conteúdo. É um conteúdo importante? Ótimo. Então, vamos tentar, dentro disso, aproveitar ao máximo o desenvolvimento. Por isso que é fundamental o professor ter um bom conhecimento, ser competente, como você citava, Paulo Freire, pedagogia da autonomia, ok? Eu tive a oportunidade de ler ele em Xerox, na Argentina, antes de sair de lá, há muito tempo, realmente. Por isso que é necessário desenvolver essa competência do professor. O professor precisa ter a competência do conhecimento, né, apoiado no conhecimento. E isso é uma coisa que hoje eu vejo que ainda não conseguimos. Em relação à aproximação da Escola da Bola com a Iniciação Esportiva Universal, com a proposta de Alcides Scaglia sobre os jogos pedagógicos, etc. A Escola da Bola e a Iniciação Esportiva Universal é uma simbiose. Uma simbiose no sentido que a parte de, digamos assim, organizada, estruturada para os 6 aos 10 anos, na Iniciação Esportiva Universal, nós apoiamos muito no conceito de Escola da Bola.
mas a escola da bola está pensada para uma população com uma determinada característica que eu não posso transferir 100% para cá. Então, nós adotamos alguns princípios, os então, a escola da visão universal, poderíamos dizer que tem uma simbiose positiva no sentido das relações entre elas. Só que a iniciação esportiva universal não se limita, como é a proposta da bola, aos 6 aos 10. Se desenvolve pensando no processo de ensino, de aprendizado, mas também de treino. Tá? Em uma temporal. Ok? Em relação à proposta da iniciação esportiva universal, como a proposta do Alcides, bom, principalmente na questão do jogo e o que ele chama de jogos conceituais. Por exemplo, quero um jogo conceitual, por exemplo, para trabalhar o conceito superior numérico. Nós trabalhamos isso naquilo que são as estruturas funcionais, nós trabalhamos isso indiretamente com jogos de inteligência e criatividade, ou seja, há aproximações, desde o ponto de vista da aplicação do conceito. Utilizamos conceitos diferentes, mas não são contraditórios no sentido de seus conteúdos em muitos casos. Tá? Desde o ponto de vista conceitual, podemos ter diferenças, mas temos aproximações na forma da organização para obter os resultados. Tá? O que eu entendo como ponto de diferença, e aqui não é para polemizar qual é melhor, qual é pior, nada disso, ao contrário. Estou enfatizando semelhanças, diferenças. O conceito do desenvolvimento da coordenação e das habilidades como um elemento importante dentro do processo de aprendizado. Não somente saber o que, quanto também ter bases motoras para saber como fazer. E aí a ênfase à coordenação e às famílias de habilidades. Olha que a gente não trabalha o passe um em frente do outro com a parte interna do pé. A gente vai fazer exercícios coordenativos que tenham situações onde esse elemento, parte de passe um em frente do outro com a parte interna do pé, está presente. Mas nós não trabalhamos isso como um exercício, trabalhamos os elementos constitutivos dessa ação. Esse é um aspecto que, por exemplo, poderia complementar dentro da proposta, ou seja, não somente o jogo, quanto também aqueles aspectos daquilo que a gente chamou de aprendizagem perceptivo-motora. E por que não a aprendizagem motora? Porque Professor, a conexão caiu um pouquinho, mas a gente já está voltando. Me ouve bem? ok? Sim, te Pronto, escuto pode bem. continuar. Falhou um pouquinho, pode continuar. Então, estávamos na questão das semelhanças e das diferenças com a proposta do Alcides. E eu estava Isso. colocando a importância de trabalhar a parte da aprendizagem perceptivo-motora, que pode ser utilizada como complementação daquilo que o Alcides propõe. A terminologia, eu não gosto de sair daquilo que é a terminologia internacional. Por que eu não gosto de sair e criar conceitos novos? Porque isso pressupõe toda uma fundamentação teórica e todo um processo de validação desses construtos. Né? Desde o ponto de vista acadêmico, científico, cada vez que eu coloco um termo, por exemplo, estrutura funcional, ou eu coloco um termo, jogos conceituais, eu tenho que definir o que é isso e eu tenho que validar que esse conceito seja reconhecido pela comunidade acadêmico-científica como realmente um conceito que trabalha aquilo que ele está propondo. Tá? Então, eu prefiro trabalhar com aqueles conceitos já internacionalmente estabelecidos dentro da pedagogia. O Alcides fala de uma pedagogia nova, a famosa pedagogia não linear, que é a pedagogia nascida nos anos 80, quando começam os trabalhos lá de Bunker e Thorpe, do Bayer, de Greg Heine, por exemplo,
na França, do pessoal da Universidade de Porto, em Portugal, o pessoal da Alemanha, com o professor Roth, o professor Rapp, o professor Memer, enfim, há um conjunto ali de pessoas do INPE, na Holanda, trabalhando em cima desses conceitos. Ok. Professor, a gente está caminhando aí para a parte final da live. Eu acho que foi um momento riquíssimo, inclusive as sinalizações, né, que o senhor trouxe aí das aproximações, eu acho que deu para esclarecer bastante o seu ponto de vista. Queria agradecer em nome, né, do Programa Encaminhar Ação Cidadã, PEAC, em nome da Associação FSA Esporte e Cultura. Assim que fizemos contato contigo, o senhor foi super solícito. Agradecemos pela disponibilidade, parabéns pelas produções, pelas contribuições. Eu lembro que tinha uma época que, inclusive, o pessoal do futebol estava utilizando muito, né, seu material, chegou até artigos handebolização do futebol e tal, porque as pessoas não estavam transitando bem nos conceitos, né, sem entender que o conceito era universal. Enfim, chegou nesse ponto realmente de contribuição, porque tinha pouquíssimas publicações na área do futebol e as pessoas queriam se basear em algo e o senhor também contribuiu muito com esses conceitos. Eu vou finalizar aqui minha parte agradecendo, mas eu vou passar para o senhor fazer as considerações finais e qualquer comentário que o senhor queira também, tá bom? Nas considerações finais, o senhor pode trazer qualquer temática também, sem problema algum. Tá, muito obrigado. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Foi um prazer poder estar com vocês. Eu fiquei um pouco tenso inicialmente por não trabalhar com essa ferramenta. E espero ter mais ou menos resolvido o problema ali. Em relação ao futebol, eu sou zero. Tá? Eu sou um apaixonado torcedor, mas eu, como jogador, nada. E conhecimento de futebol, muito pouco. Mas tem um grupo ali do Gibson, Marcelo, o Diogo, enfim, tem um grupo que tem trabalhado o futebol. Posso estar esquecendo alguém agora neste momento, peço desculpas, que tem trabalhado com o futebol e é realmente eles que vocês têm que acompanhar, não eu. Tá? Esses entendem de futebol. Eu não respondi a pergunta quem é mais criativo, se é brasileiro ou alemão. Bom, nessa pesquisa realizada naquela oportunidade, deu empate. Por quê? Deu empate. Porque a criatividade tem alguns componentes. Então, por exemplo, no componente pensamento convergente, escolher a melhor solução, a melhor resposta, os alemães foram superiores. Pensamento divergente, criar ideias, né? Gerar opções, os brasileiros foram melhores. Mas nenhum dos dois conseguiu ser bom nos dois. Ou seja, deu esse empate. Os alemães, eles, quando tem uma situação de jogo, eles têm 3 a 5 alternativas de resposta. Pronto, não criam mais do que isso. E escolhem dentro dessas 5 que eles criam a melhor. São muito bons para fazer isso que chama-se de pensamento convergente. Criam poucas ideias e escolhem a melhor. O brasileiro cria milhares de ideias, mas quando ele vai fazer, nem sempre escolhe a melhor. Então, nós tivemos naquela oportunidade um empate. Como é que seguiu essa proposta? Porque 20 anos, quase 25 anos depois, nós repetimos o processo. E hoje nós trabalhamos com a ideia daquilo que a gente chama de heurísticas. A formação de experiência que permite ao jogador, com base na sua experiência, e aí sim é muito trabalho de criatividade na base, né? Com base nisso, ele tem uma experiência grande que permite às pessoas tomar decisões de forma rápida, sem estar muito tempo pensando, deliberando qual que é a melhor alternativa. Digamos assim, uma resposta que sai da barriga, e é um trabalho muito interessante desenvolvido por um professor chamado Markus Rapp, da Universidade da Alemanha, com base em alguns trabalhos de autores chamados Kahneman e Tversky, né? E um senhor chamado Johnson, enfim, alguns trabalhos bastante interessantes sobre como é que se formam as ideias e a tomada de decisão instantânea, que também pode ser criativa. Ok? Mais uma vez, te agradeço muito pela oportunidade
desculpe, no portunhol, mesmo com 30 anos de Brasil, ainda tem um pequeno sotaque, né? Mas espero que tenha conseguido, de alguma forma, digamos assim, satisfazer as expectativas de vocês. Fico à disposição para outras oportunidades, ok? Um grande abraço, Jaderson, e parabéns por essa iniciativa. Professor, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a todos que participaram dessa live. Tá? Estamos encerrando a live da semana 1, né, com o professor Pablo Juan Greco. A semana 1 que contou aí com 5 palestrantes, e a próxima, 6 palestrantes, e a próxima semana teremos 5, começando quarta-feira à noite com o professor Isael Teodo, da Universidade Federal de Viçosa, e aí tem uma sequência de mais outros professores que vão contribuir bastante. Estamos vivendo um momento difícil, um momento de isolamento social, aí em muitas cidades a situação preocupante, crise econômica, crise social. A gente tem que se cuidar primeiro das questões mais internas, né, emocionais, fortalecermos enquanto grupo. Uma das ideias, dos objetivos da live é esse. Enquanto grupo, a gente está podendo se fortalecer, interagir, levar um pouco de conhecimento, de prazer, de lazer, também para as casas através das redes sociais, e a gente poder usar a tecnologia ao nosso favor e poder ouvir professores da mais alta competência, estudiosos em várias áreas, assim como o professor Pablo Juan Greco. Pessoal, uma boa tarde para todos vocês, um bom final de semana, que Deus abençoe a nossa jornada, a vida de vocês. Em nome do programa Encaminhar Ação Cidadã e a Associação FSA, encerramos oficialmente a semana 1 do evento Conhecimento Solidário. Professor, muitíssimo obrigado, tudo de bom, e vamos mantendo um contato. Obrigado, um abraço. Hoje é o dia do Malbec, Oi? Argentina. Hoje é o dia do? Hoje é o dia do Malbec. Malbec é um vinho argentino. Falhou, professor. Eu não te ouvi, falhou. Então, sexta-feira, um bom vinho Malbec para todos. Valeu, hoje professor. Hoje é o dia do Malbec. Malbec é uma uva de vinho argentino, tá bom? Vamos celebrar hoje. Boa, boa dica, boa dica. Um abraço, professor, tudo de bom. Tchau.